Olá, bom dia a todos. Hoje, meu nome é Renata, né? Sou a diretora de orçamento aqui do TRT2 e nós vamos falar um pouco dessa nova função do gestor financeiro. O perfil tradicional do gestor financeiro, até pouco tempo atrás, era com muito foco na conformidade, no cumprimento de normas, na prestação de contas, e era uma vida sofrível. Com o advento da tecnologia, o acesso aos dados de forma muito mais rápida, isso trouxe a possibilidade da análise de dados num tempo muito mais rápido. Só que isso trouxe uma responsabilidade também, né? O fato da gente ter à disposição vários sistemas, várias formas de conseguir a informação, de elaborar relatórios, nos trouxe essa responsabilidade de prover à instituição de informações mais rápidas, que tragam uma melhora na execução, né? Que façam também com que a gente faça uma análise de riscos, consiga, diante dessas análises, entender melhor o risco que pode haver naquela execução, naquele atraso, eventualmente, de uma licitação. E isso é muito importante para a execução, tá? E eu não estou falando somente da parte da eficiência da gestão orçamentária, mas também no cumprimento de normas, porque o orçamento é muito curto, né, Márcio, para a gente fazer tudo o que é necessário. Então, o ideal é você maximizar a utilização dos recursos. Mas não é só a questão da eficiência, é a questão do cumprimento de normativos também, né? A gente tem artigos da LDO, da própria Constituição, que fala sobre a obrigatoriedade da execução orçamentária. Uma execução orçamentária ela deve ser, né, executada acima de 99%, para você não ter que justificar a não execução. Então, assim, nossos índices estão acima disso, e isso requer um trabalho e monitoramento constante, né? Exige um planejamento, mas, principalmente, um monitoramento constante disso. Então, é muito importante não só a gente ter esses dados em mãos, mas, como parte técnica, fazer essa análise e prover à administração, né, de informações que auxiliem na melhor gestão orçamentária e financeira. Então, esses 4 tópicos vai ao encontro, né, do que eu já disse, prover a administração de dados confiáveis, que proporcione melhores decisões, gerenciar riscos, né, utilizar o planejamento estratégico para maximizar os recursos disponíveis e apoiar e desenvolver a transformação digital, buscando a eficiência e a produtividade. Quando nós, mensalmente, por exemplo, a gente envia saldos, relatórios para as áreas, né, do tribunal, com gráficos, monitorando a execução orçamentária. E, em cima disso, a gente faz uma análise para conseguir, eventualmente, detectar riscos quanto aos atrasos, né, no planejamento. Às vezes, são
coisas que acontecem sem que o gestor tenha qualquer... que ele consiga evitar, vamos dizer assim, né? Então, hoje, o verdadeiro desafio é transformar dados nas melhores decisões e utilizar o orçamento com estratégia, a fim de assegurar uma gestão financeira eficiente. Então, por exemplo, agora, em abril, nós fizemos o planejamento orçamentário de 2027. Né? Parece um pouco adiantado, né? Na verdade, o nosso prazo é junho, mas, por conta do PCA, a gente tem que adiantar isso. E, quando a gente faz essa análise, a gente dá os limites para as áreas, para que as áreas trabalhem esse planejamento, e eles têm que se adequar àquele limite. Tá? Só que a gente tem que ter algum cuidado em relação a isso, tá? Porque o planejamento ele é uma peça essencial, né, em qualquer empresa, e também é essencial na administração pública. Mas ele depende de outros fatores. Então, a gente está, em abril, fazendo o planejamento de 2027. Muita coisa ainda pode acontecer. E isso vai influenciar no orçamento. Né? Então, assim, em 2025, quem ia pensar que teríamos uma guerra em 2026? Então, isso acontece, influencia. Você pode ter uma nova legislação que influencia, a gente pode ter um corte orçamentário. Tudo isso tem que ser analisado e tem que ser mensurado. Até, às vezes, quando uma área, por exemplo, ela coloca grande parte do orçamento dela em investimento, isso também, às vezes, pode ser um risco. Porque, basicamente, as áreas têm orçamento para as despesas correntes e despesas de capitais, que seria o investimento, né? Aquisição de micro, de software. E quando a gente pode fazer o remanejamento do orçamento das despesas correntes para despesas de capital. Mas o inverso não. A regra de ouro do orçamento público não permite. Então, isso acaba sendo um risco, porque se há esse planejamento, uma área, por exemplo, coloca 10 milhões no planejamento de uma aquisição de um software, por exemplo, e algo dá errado o ano que vem, ou, de repente, surge uma demanda que seja mais prioritária e que altere isso, nós não conseguimos transformar esse orçamento que estava para esse software para o que a área necessita hoje. O inverso é possível. Então, tudo que se coloca no planejamento, a gente tem que ter esta visão de que isso pode, de alguma forma, ter que ser alterado, não dar tão certo quanto planejado, e a gente sempre tem que ter um plano B. Né? Então, o acompanhamento contínuo, quando a gente fala de orçamento, de planejamento, em tudo, ele ganha esse protagonismo. Um orçamento bem elaborado, sem acompanhamento, é apenas uma intenção. Você tem a intenção de adquirir. Né? Você tem a intenção de contratar aquele serviço, mas tem que ter todo um planejamento e um plano B, caso as coisas não ocorram conforme o planejado. Então, nesse cenário, quais são as prioridades? A gente tem que ter a prioridade, o plano A, B e C. Né? Tem que ter tudo engatilhado. A gente, aqui no tribunal, a gente sempre incentiva as áreas a trabalhar com registros de preço. Porque, quando você vai fazer está se planejando para contratar um serviço, fazer um pregão, abrir uma licitação, sempre passa, no começo, pela nossa área, que a gente vai impactar o orçamento da área para aquele planejamento. Tá? Então, a gente deixa, digamos assim, aquele orçamento congelado. É necessário isso
para se abrir uma licitação. No entanto, quando você tem a ferramenta do registro de preço, ela é diferente, porque, como não há a obrigatoriedade de adquirir, a necessidade da utilização do orçamento, de fazer essa reserva, ela só vai acontecer no final. Então, isso é uma ferramenta que nós utilizamos muito, porque você pode ter a sua prioridade e aquelas aquisições que não podem, neste momento, ser contempladas pelo orçamento, elas ficam ali, como um plano B. Então, quando acontece uma sobra orçamentária, eu falo, opa, isso daqui eu preciso, dá para adquirirmos agora? Então, isso é muito importante. E também verificar se o planejamento está fluindo como esperado. Quando a gente tem uma licitação que vai começar em abril, um serviço, e, de repente, ela começa em julho, né? Aí a gente tem 3 meses de serviço que não ocorreu. Isso é uma sobra. Isso daí não pode ter no final do ano. Então, a gente tem que sempre estar monitorando para aproveitar para outras coisas que foram preteridas, para evitar os riscos, né? E utilizar a tecnologia para que essas informações a gente tenha acesso de forma muito mais rápida. A tecnologia é o meio e não o fim. A tecnologia ela fornece os sistemas e ferramentas, porém continua sendo responsabilidade humana transformar essas informações em decisões sustentáveis. Então, não basta a gente ter todos aqueles relatórios, aqueles dados, mas a gente tem que transformar aquilo em informações que auxiliem a administração e torne a gestão orçamentária e financeira extremamente eficiente, né? Então, o CFO moderno é o catalisador que une a capacidade analítica da máquina com a visão de futuro da instituição. Monitoramento periódico seria garantir que o planejamento seja realista e executável. Revisão de prioridades, ajustes tempestivos, né? Então, se antecipar aos riscos do não cumprimento, não só daquilo que estava planejado, mas também que haja sobras orçamentárias, sabendo que outras despesas foram preteridas e, de repente, não foi executado aquele orçamento e acaba sobrando. Então, o bom exemplo sobre a TI é que, durante o exercício, surgem novas necessidades tecnológicas, monitoramento sistemático, que permite identificar margem para o remanejamento. Então, o resultado são recursos direcionados tempestivamente para a iniciativa de alto valor, sem comprometer a saúde financeira da instituição. Então, a excelência não está só em planejar, mas em acompanhar e corrigir rotas para garantir a eficiência e a sustentabilidade para a instituição e para a sociedade. Eu lembrei agora de um ditado, Yiddish, que diz que o homem faz planos e Deus ri. Então, é essencial o planejamento, mas a gente tem que estar sempre atento e corrigindo o nosso planejamento para maximizar a utilização dos recursos. Bom dia, pessoal. Para quem não conhece, é Márcio Nise, eu sou diretor da área de apoio ao planejamento e à governança de TIC, aqui do TRT2. Vou ser bem breve aí para falar um pouquinho dessa parte da necessidade de sinergia entre a área de TIC e a área orçamentária, né? Falar um pouquinho dessas estratégias aí para atingir essa maior eficiência. Existe a necessidade aí de uma governança integrada. Então, a necessidade aí para que a gente consiga
atingir uma sustentabilidade e melhorar as questões de execução, trabalhar muito conjuntamente com a área de orçamento do tribunal. Aqui, felizmente, a gente tem essa felicidade de trabalhar junto, né? A área que eu sou titular hoje, ela é a área que acaba atuando bastante diretamente com a área financeira, porque as contratações de TIC todas, elas ficam vinculadas à nossa coordenadoria. A gente traz aí alguns pontos, né, da necessidade de uma visão estratégica para que isso aconteça, para que a gente possa atuar aí, garantindo, né, que os investimentos tecnológicos revertam em atender às necessidades do público e fazer bem essa gestão de recursos, porque a gente tem um orçamento que é limitado. Sempre quando a gente faz o planejamento orçamentário do ano seguinte, lá, o número de demandas e o valor dessas demandas que a gente tem são bastante superiores ao que a gente tem de recurso alocado para usar nos projetos de TIC. Então, a gente sempre acaba tendo que priorizar algumas coisas e, eventualmente, no decorrer do ano, conseguir recursos extras, aí, eventualmente, para conseguir ir atendendo essas demandas. Falar rapidamente o Sigel, que é o sistema que a gente usa hoje, e uma grande vantagem dele é que ele abrange todo o ciclo orçamentário, né? Desde o planejamento de orçamento até o planejamento de contratações, o PAC, a proposta, a execução e o acompanhamento. Então, com essa solução, ele acaba trazendo agilidade, integridade e uniformidade aí em toda a justiça do trabalho, na verdade, né? É um sistema que a justiça do trabalho inteira utiliza, e acho que acabou sendo aí um grande ganho nesse sentido. Com isso, foi possível eliminar aí muitas das planilhas que acabavam sendo necessárias, né, para atender essas demandas, e muitos processos manuais também acabaram sendo eliminados. A gente tem também, no Sigel, né, uma conexão nativa com sistemas externos, aí, o CIAF, e a possibilidade também dos órgãos superiores acompanharem esses fluxos, e uma rastreabilidade de todo o real investido ali, dando maior transparência também para o uso dos recursos públicos aí. Falando um pouquinho mais focado na área de TIC, a gente acaba sempre tendo aquele gap, né, que precisa ser atendido com uma melhora na produtividade. Então, a gente tem demandas de tecnologias que são crescentes, e a gente até mostra um gráfico aí, em que, na verdade, a gente tem uma alocação de recursos que tem uma subida linear pequena, comparativamente à demanda que a gente tem, né, de uso de recursos de TIC, que essa tem uma subida exponencial aí, e que só pode ser atendida com a melhora de produtividade, e hoje o maior foco disso é no uso de inteligência, realmente, e de melhor utilização dos dados. Tendências que a gente tem que vão impactar também fortemente isso são os serviços. A gente acaba tendo que contratar serviços aí para poder complementar as ações de TIC. Então, o que se chama de terceirização, aí, né, a gente acaba tendo hoje cada vez mais a necessidade de ter serviços, não fazer tudo internamente por conta dessas dificuldades, e a tendência mais
em voga na atualidade, que é a alocação de cargas de trabalho em nuvem, que também acaba modificando o perfil de alocação de recursos, né? Nossos recursos muito baseados em investimento no decorrer do tempo, e isso vem tendo uma mudança. A gente pode anotar aí pelo andar dos últimos 5 anos, que a gente tem um crescimento no valor que é destinado às despesas correntes, e isso até, na verdade, acaba gerando um facilitador na execução do orçamento, em cima do que a Renata disse. Porque, quando a gente tem investimentos, a gente fica com a necessidade de que aquela contratação aconteça, e é quase impossível você equalizar a contratação dos investimentos ao longo do tempo, né? Porque, num ano, você acaba tendo uma necessidade de contratar determinado bem, que custa mais caro, no outro menos, e por aí vai. Então, acho que assim, um outro ponto, só para a gente já finalizar, é a parte da alocação tardia de recursos, que a gente muitas vezes acaba tendo. Muitas vezes a gente acaba recebendo recursos, em especial oriundos do CSJT, ou até mesmo de outras contratações, que acabam acontecendo num período do ano muito avançado, e aí você fica com a necessidade de fazer aquela aquisição, aquele investimento, numa época em que aquilo já está praticamente impossível, né? Quando você tem lá uma descentralização de recursos que acontece em outubro, novembro, realmente gera uma dificuldade bastante grande. E aí, acho que, nos caminhos para o futuro, só o que a gente traz aí de ideias tentar transformar aí o Sigel numa ferramenta mais preditiva, né? Antecipando necessidades. Também um trabalho com esse planejamento plurianual, para poder planejar essas estratégias de investimento em ciclos, evitando a obsolescência, mas também não comprometendo significativamente o orçamento de investimentos em anos específicos, e esse diálogo institucional para a gente poder antecipar os fluxos com os órgãos superiores, mitigando essa questão da alocação tardia de recursos. Acho que são os pontos principais aí que a gente colocou. Fechou? Maravilha!